Mitos e verdades sobre Ellen G. White. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que fiz no canal Arena Apologética sobre Ellen White. Na verdade, seria um debate com o pastor Joaquim de Andrade, que é um anti-adventista, sobre a questão do sola escritura dentro do adventismo. E aí, infelizmente, ele não conseguiu chegar para debater, deve ter tido algum imprevisto, alguma coisa. E aí a gente acabou aproveitando ali que o debate estava marcado, e aí eu fiz uma sessão de perguntas e respostas com o pessoal lá sobre Ellen White. E eu vou colocar esse material para vocês daqui a pouquinho, só deixa eu comentar algumas coisas antes disso, beleza? Bom, primeiro de tudo, eu gravei esse debate no dia 18 de janeiro à noite, que foi o mesmo vídeo que foi o mesmo dia que eu soltei o vídeo do meu debate com César aqui no canal, onde inclusive eu pedia para vocês uma ajuda para suprir uma urgência e necessidade financeira que eu tinha. E eu gostaria de dizer agora aqui para vocês todos que a necessidade foi suprida, até passou um pouquinho do que eu esperava. Eu pedi R$ 1.800 aí de ajuda, recebi 2.000 e pouquinho, um pouco menos de R$ 2.100. E agradeço demais a todo mundo que ajudou. A pessoa que deu a doação menor deu uma doação de R$ 1,26. E a que deu a doação maior deu uma doação de R$ 300. Então foram aí, acho que umas 35, 36 doações, e eu agradeço demais a todo mundo que doou. Obviamente não vou citar os nomes, porque o canal do Ezequiel é um pouco controverso, aí pode acabar prejudicando alguém, mas vocês moram no meu coração, e eu agradeço demais a ajuda de vocês. Eu tô pensando um pouco como é que eu vou fazer o rumo do canal, aliás, em 2022, se eu vou tentar dar uma profissionalizada, uma melhorada em termos de equipamento, vou tentar aí fazer um pouco mais coisas um pouco mais profissionais no canal, inclusive a questão de pedido, né, de ajuda e tudo mais. Eu vou pensar um pouco a esse respeito, mas agradeço aí a ajuda de vocês nesse momento de urgência, tá? E se quiser apoiar o nosso trabalho, só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que a gente sempre disponibiliza nos comentários, aí na questão da descrição dos vídeos, né? E a gente vai conversando e a gente vai se ajudando e o evangelho vai sendo pregado, beleza? Então agradeço demais, necessidade suprida. Não consegui pagar a conta no dia 18, porque as doações não vieram em quantidade suficiente, mas algumas pessoas doaram no dia 19, e aí consegui resolver, paguei lá um pouquinho de juros, mas tudo certo, pela graça de Deus, dos males o menor, tá bom? Agradeço demais. E eu queria também comentar com vocês a respeito tanto lá do debate sobre o sábado, quanto desse material agora sobre Ellen White, tá? Sempre que eu faço assim algum debate, eu recebo as reações de todo tipo de pessoa. Existem aquelas pessoas que me agradecem demais, dizem que eu sou um ótimo debatedor, que eu sou um dos melhores adventistas que existem, muito obrigado e blá blá blá. Beleza, muito legal, fico feliz aí com a percepção positiva das pessoas. Outras pessoas dizem que o Ezequiel é muito confuso, é ruim, é muito burro, é muito errado e não sabe explicar as coisas direito e blá blá blá, e não deveria debater e etc. E eu também lido numa boa aí com as pessoas que têm a percepção um pouco mais negativa. Eu não sirvo as pessoas que me elogiam e nem que me criticam, eu sirvo a Deus, beleza? Obviamente a gente sabe que sempre a gente poderia ser e fazer as coisas melhor do que a gente é e faz, né? Isso é verdade, todos nós poderíamos sim e deveríamos ser melhores. O Ezequiel não é exceção, então toda crítica é sempre bem-vinda e tudo mais, entretanto, a gente faz aquilo que é possível dentro das limitações nos contextos em geral em que a gente é colocado, tá bom? E aí a gente conversa bastante aí com pessoas que buscam a gente também no WhatsApp, que querem dar dica pra gente como é que a gente tem que argumentar, o que querem agradecer, o que querem puxar a nossa orelha. E tudo bem sendo assim, tá bom? Seja como for, a experiência dos debates é uma experiência bastante desafiadora por vários motivos, né? Como já expliquei para vocês, todo o ambiente do debate em que a gente participa é calculado para passar a impressão que o adventismo está equivocado na sua teologia. E esse não é um problema do Ezequiel, é um problema de que você não consegue falar 1 minuto no desenvolvendo seu argumento sem ser interrompido, sem ser confrontado por perguntas que não são simples de responder, com quanto a gente tem a resposta para tudo.
Mas, obviamente, que o contexto é um pouco complexo e eles também têm a agenda deles e tudo mais, mas a gente tem a nossa relação pessoal bacana lá com o pessoal César Cavalcante, tanto o pessoal lá da Rádio Vida, quanto o pessoal do Vejam Só, quanto o pessoal do Arena Apologética e tudo mais, tá bom? E naquilo que alguém possa realmente assim concordar, aliás, discordar de alguma coisa que eu falo, a igreja não é feita de uma única mente, uma única pessoa, e todo mundo tem a mesma visão a respeito de tudo, né? Sim, eu posso discordar de você, como você pode discordar de mim, e se eu não pudesse discordar de você, você também não poderia discordar de mim, né? Então viva a discordância dentro dos limites daquilo que é secundário, obviamente, e estamos unidos pela fé naquilo que é mais primordial e essencial dentro da fé adventista, e divididos aí, separados em relação a questões secundárias. E uma das questões secundárias, inclusive, é a respeito, né, de como entender e aplicar e viver a crença no espírito de profecia, que é o tema do que a gente vai comentar agora no Arena Apologética, na entrevista aí com vocês. Eu estou bem consciente assim de que o Adventismo tem uma relação um pouco complexa com a Ellen White, né? Tem os idólatras da Ellen White, tem as pessoas que odeiam a Ellen White, tem as pessoas que gostam muito da Ellen White, tem as pessoas que ignoram a Ellen White, e tem uma abordagem um pouco mais acadêmica, tem uma abordagem um pouco mais popular. Existem abordagens assim que pretendem justificar a Ellen White em tudo que ela diz, tem abordagens que admitem muitos problemas e erros dentro do que Ellen White escreveu e etc. E aí, obviamente, que isso às vezes é um pouco confuso para alguns membros da igreja, e até mesmo para alguns não adventistas e tudo mais, mas isso sempre foi assim, desde a época que Ellen White era viva, e não seria diferente depois que ela morresse, né? Então é muito legal assim pensar um pouco a esse respeito, e o importante é que as pessoas compreendam, né, a lógica de quem defende, ou de quem discorda, ou de quem ataca, ou de quem acha que tem que ser assim ou assado em relação a essas questões. Há espaço para divergência quanto a estas questões, e tudo é bem interessante de tratar. Eu não gosto muito de ficar me aprofundando sobre as questões de Ellen White, não é por nenhuma birra particular com ela, nem com a obra dela. É porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que tem aquele grave problema mental de que quando entra num assunto, acaba querendo tratá-lo com a profundidade que ele merece. Então, eu gosto de me aprofundar nas coisas que são do meu interesse. E Ellen White não é muito do meu interesse, porque eu já me aprofundei bastante no estudo dela, e sei que é muita coisa, é um assunto um pouco chato. No final das contas, ela vai dizer para você ir para a Bíblia, então eu já prefiro ir direto para a Bíblia e discutir a palavra de Deus. Mas a gente eu tenho vontade de fazer um pouco mais de coisas a respeito de Ellen White. Só que nesse caso eu prevejo assim que teria que fazer bastante coisa para ensinar as pessoas a compreender 1 milhão de questões, ler bastante texto dela, mostrar para as pessoas como que funciona a interpretação dos escritos da Ellen White em relação a princípios de hermenêutica, de exegese, de contexto histórico, de erros ou não erros, de como que se argumenta ou não se argumenta em relação a Ellen White. Mas eu confesso que eu não tenho assim muita paciência para o tema, tá? Até porque também esse é um tema que também evoca assim as pessoas mais burras e fanáticas dentro do Adventismo, e eu não lido muito bem com burrice nem com fanatismo, beleza? Aí eu acabo perdendo um pouco a paciência, e isso não é muito legal. Então, sendo assim, é importante vocês entenderem isso, tá? Então, quando eu estou num contexto como essa entrevista aí lá no Arena Apologética, que inclusive nem era para falar de nada desses temas, pode ser que eu fale alguma coisa com a qual você não concorde, pode ser que você queira ter uma conclusão diferente um pouco da minha, isso não tem problema. O que você precisa entender é que existe espaço dentro do Adventismo para múltiplas percepções diferentes a respeito da pessoa, da vida, da obra, da Ellen White, da sua influência na igreja, como que essas coisas acontecem ou não acontecem, e as posições do Ezequiel Gomes estão em absoluta harmonia com a fé adventista. Beleza? Ok? Então, recados dados, obrigado aí para quem me ajudou. E fiquem aí então com a minha entrevista sobre Ellen White no Arena Apologética. Um abraço. Salve, salve, Arena Apologética, tudo bem com vocês? Bem, senhoras e senhores, hoje nós temos um grande debate. De um lado nós temos professor Ezequiel Gomes, do outro lado nós temos pastor Joaquim de Andrade. Joaquim de Andrade, como apologista, né, brasileiro, ele vai estar colocando aqui contrapontos acerca de algumas ideias
do professor Ezequiel Gomes e o professor Ezequiel Gomes colocando contrapontos acerca das ideias do pastor Joaquim de Andrade. Todavia, o tema é bem pertinente ao confronto das ideias. A Reforma Protestante foi o movimento de Martim Lutero para reivindicar os valores da apologética cristã. Sendo assim, ele estabeleceu o sola gratia, o sola fide, o sola scriptura, ou seja, não precisar de mais nada, não precisa de mais nada. Basta apenas crer na Bíblia, basta apenas ter fé, basta apenas ter Deus, adorar somente a Deus. Você é adepto desse conceito? Bem, de acordo com Joaquim de Andrade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem esses parâmetros, mas o professor e mestre Ezequiel Gomes discorda radicalmente disso. Então vamos assistir o debate e vamos ver no que vai dar. Estou aguardando o pastor Joaquim de Andrade, que ainda não está nos bastidores. Aqui eu já tenho o professor Ezequiel Gomes nos bastidores, mas o pastor Joaquim de Andrade ainda não chegou. De qualquer forma, eu não posso ficar esperando por ele, né? O mestre Ezequiel Gomes, muito pontual, está aí. Bem, depois da vinheta, vamos ver o que vai dar esse negócio. Solta a vinheta. Boa noite, querido professor Ezequiel Gomes. É uma honra lhe receber mais uma vez aqui no Arena Apologética. Estamos aí na expectativa do pastor Joaquim de Andrade, que ainda não veio, mas enfim, se ele não vier, você ganhou o debate, né? Boa noite, querido. Boa noite, Elton. Boa noite a toda a audiência do Arena Apologética. Para mim é um prazer aí estar no primeiro debate do ano. A gente já fez um programa de entrevista esse ano, né? Mas no primeiro debate, e vamos lá bater um papo respeitoso com o pastor Joaquim. Tomara que ele esteja bem, não esteja acontecendo nada ruim lá com ele, e que a gente possa ter um debate legal aí sobre o princípio sola scriptura, né? Que sempre é um princípio importante da gente relembrar nas discussões teológicas de que a nossa única regra de fé, doutrina e prática é a doutrina, é a Bíblia, e aí a gente não tem nada em dizer ao contrário disso no Adventismo do Sétimo Dia, muito pelo contrário. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé. O Adventismo é uma religião que tem uma orientação protestante, arminiana, wesleyana, e não temos nenhuma dificuldade com o conceito sola escritura, ainda que os nossos críticos muitas vezes tentem dizer o contrário, né? É isso aí. Então, para você aí do chat, do público do Brasil, que acha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode adotar a sola escritura, então nós temos aí o Ezequiel Gomes, mestre em teologia, né? Professor Ezequiel, eu vou visitar o chat, dando aqui um tempinho para ver se chega o nosso querido pastor Joaquim de Andrade, né? Já vamos começar a debater com o chat, já, pronto. Pronto, maravilha, muito bom. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui no chat. Quero mandar um abraço para Lionel, como é que é esse nome? Deixa eu ver como é que é esse nome. O quê? Leonel Ribeiro, Tex Dublado, Gessé Carlos Reis Júnior, João IT, YT, uns nomes bem criativos. M. Souza, Origens da Fé. Yara Coelho, sempre presente aqui. E ele, o meu querido Ricélio Carvalho, Coca-Cola de Bermudas, Patrício Souza. Ezequiel Gomes é top. Eu também acho. Ezequiel Gomes é muito top. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Deixa eu ver quem mais aqui. Ezequiel Gomes é show nas argumentações. Sim, também acho. Ele é muito bom mesmo, viu? Rodrigo Silva. Para começar, Rodrigo Silva,
Deixa eu ver aqui, um abraço, Leonel Ribeiro, um abraço, Adeildo Oliveira, boa noite, Josemar Andreola, boa noite também para Paulo Henrique, o que ele falou aqui? Deixa eu ler primeiro, porque às vezes tem umas mensagens aí. Boa noite, Elton, gosto muito desse programa, sou de Recife, obrigado, querido Recife, Paulo Henrique da Silva, muito obrigado, tá? Show de Muito bola. obrigado pelo seu carinho. Bem, e até agora o pastor Joaquim de Andrade não deu sinal de vida para mim, mas vamos continuando aqui. Não, já vamos começar respondendo aí o Leonel, Vamos... dizendo que não tem macho que tire os livros da Ellen White da Adventista. Top, garoto, top. Pode comentar, então. Vamos lá. Então, Leonel, primeiro de tudo, que a relação do Adventismo com a Ellen White, ela é o oposto da negação da sola escritura, tá? Vamos pensar que o Adventismo seja essa igreja, como muitos pensam, que concorda com tudo que a Ellen White falou, como se fosse assim, né, os servos da Ellen White. Beleza, a Ellen White escreveu: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, se o Adventismo é a religião da Ellen White, o Adventismo é a religião que crê que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, essa discussão, como se o Adventismo negasse o solo escritura por causa da Ellen White, ela está bastante deslocada. E, acima de tudo, também tem uma questão que é importante dizer. Assim, o Adventismo, ele tem a sua relação com a Ellen White, que envolve aspectos positivos e negativos. O Adventismo não tem uma relação unicamente positiva com a Ellen White. Existe muita dúvida, ou muita discordância, ou vários sentimentos complexos dentro do Adventismo sobre Ellen White. Vou dar um exemplo para você, Leonel. Existem pessoas dentro do Adventismo que conhecem a obra de Ellen White profundamente, já leram vários livros da Ellen White, gostam de discutir as coisas da Ellen White, creem no que Ellen White disse e tudo mais. Só que tem pessoas dentro do Adventismo que nunca leram um livro da Ellen White. Então, tipo, é a mesma coisa dos cristãos não adventistas em relação à Bíblia, por exemplo. Existem cristãos que já leram a Bíblia inteira, que gostam de discutir a Bíblia, gostam do grego, do hebraico, do aramaico. Mas tem cristão em muitas igrejas que nunca leu a Bíblia inteira, só leu algumas partes, algumas coisas. Então, é muito equivocado você achar que você pode julgar a relação do Adventismo com a Ellen White. É como se fosse uma coisa simples, uma idolatria, uma bobagem, e ninguém tem culhão para enfrentar a Ellen White. O que a gente tem é o que a Bíblia diz para a gente ter: respeito por aqueles que nos precederam na fé. Entendeu? E a Ellen White, ela pode ter os defeitos dela, eu mesmo concordo e discordo de algumas coisas dela e tudo mais, mas a gente tem respeito por ela como uma pessoa que batalhou quando o Adventismo não era nada. E hoje o Adventismo é uma igreja de 20 milhões de pessoas, que por mais que tenham defeitos e problemas e pecados, buscam amar a Deus, amar ao próximo, amar a Cristo acima de tudo. Então, acho que é muito deslocado, assim, esse criticismo, ainda que eu respeite quem discorda da Ellen White, quem acha que Ellen White é a falsa profeta, quem pensa qualquer coisa de ruim para Ellen White, a mim não atinge em nada. E, acima de tudo, como eu já falei, a Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e eu concordo com ela. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Eu quero mandar um abraço também para o Paulo Alexandre, né? Ele que está falando: Arena Apologética, quando terá um Tafona e Ezequiel Gomes? Oxe, é na hora que eles quiserem. Eu tô aqui, ó, gente, né? Eu acho que eu já combinei até com a Tafona, né? Em algum momento aí a gente vai fazer um debate sobre a Trindade e um sobre Daniel, alguma coisa assim. Sim. Então, Marcela Tafona, que vai ouvir esse debate com certeza, Marcela Tafona sempre assiste os debates. Tá aqui o mestre Ezequiel Gomes, que está se dispondo a debater contigo. Claro, não, claro, isso a gente já conversou pelo WhatsApp, né? Eu só não sei bem questão de data e tal, mas uma hora a gente senta e conversa com toda a educação, com todo o amor, e vamos discutir. Top, eu estou muito feliz por isso. Mandar um abraço também para o pastor Enos Terto e o meu querido e amigo que já debateu, inclusive, com o mestre Ezequiel Gomes, Júlio Ferreira, o JSB Ferreira. Quero prazear com Ezequiel Gomes sobre decreto dominical.
Show, muito legal. Foi muito bom o debate com o JCSB Ferreira. Ele é muito inteligente. Muito Sou fã legal. desse cara. Ele é muito inteligente, JCB. Podemos bater um papo sobre Educado. literatura dominical, sem dúvida. Claro. Vamos marcar, JCB. Debater está ao lado dessa fera, né? Deixa Vamos, eu ver vamos. aqui quem mais. Ó, o Origens da Fé aí deu uma treta boa aí. Origem da Fé. Adriano Cruz, um abraço, meu querido, para você também. Amanhã nós temos Adriano Cruz. Não me... Ah, não. Amanhã é o Zeca do Vejam Só. Olha quem vai estar aqui no Arena, gente. O Que legal. Zeca do Vejam Só. Amanhã, aqui no Arena Apologética. Deixa eu ver aqui quem mais. O querido Ezequiel Gomes falou agora há pouco. Deixa eu ver. Acho que o Origens da Fé. Ezequiel Gomes acha a lógica na visão de Ellen White sobre Satanás ter ficado com inveja porque o Deus Filho foi colocado como chefe dos anjos? Fica à vontade, querido mestre. Olha, Origens da Fé. Uma coisa assim, quando a gente vai discutir as coisas da Ellen White, sempre o melhor é você pegar a citação exata, indicar a fonte e tentar discutir aquilo, porque eu não sei se Ellen White colocou exatamente as coisas da forma como você está dizendo. Não estou brigando contigo, nada, mas é importante, assim, porque às vezes se coloca algumas coisinhas lá na boca da Ellen White que não é bem assim. Entretanto, Ellen White fala muita coisa sobre o diabo que naturalmente não está escrito na Bíblia, né? E um pouco dessas coisas tem que ver com o que você pergunta aí, que Satanás ele teve ódio de Deus por causa da posição que Cristo tinha em relação às criaturas e tudo mais. Eu acho que não tinha a ver tanto com a posição angelical, assim como Miguel, né? Na verdade, a ideia era que Satanás, em algum momento, ele se revolta contra Deus, né? Pelo menos essa é a leitura da maioria dos cristãos ali sobre o livro de Isaías, né? Tem uma boa discussão ali se aquilo realmente se refere a Satanás ou não, de que aquele rei da Babilônia lá, ele, na verdade, representa a experiência de Lúcifer, né? Que ele diz assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele vai colocar lá o trono dele acima das estrelas, lá no norte, etc. e tal. Então, se Satanás tinha essa pretensão de ser semelhante ao Altíssimo, é legal a gente lembrar o que o próprio Cristo ensinou, né? Sobre a relação dele com o Pai. Então, eu e o Pai somos um, quem viu a mim viu o Pai. Então, Jesus Cristo, ele tinha uma relação com Deus dentro dessa interação entre os membros da Trindade, que sim, pode ter suscitado uma inveja, uma raiva, uma rivalidade, um ciúmes da parte de Lúcifer, que possa ter contextualizado um pouco o seu primeiro pecado e coisas do tipo. E essas coisas são muito discutidas assim na história do cristianismo, mas elas são um pouco obscuras, tá? Porque a Bíblia não traz um relato sistemático do que aconteceu com Satanás. Por exemplo, Ezequiel 28, né? Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Também tem a mesma discussão que tem lá sobre Isaías 14, se o rei de Tiro pode simbolizar o diabo, se não, se isso é uma alegoria, se isso está certo ou errado, afirmar esse tipo de coisa. Mas o fato é que, em tese, se aquele texto pode ser aplicado ao diabo, ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. E como é que você deixa de ser perfeito e passa a ter iniquidade? É por causa da inveja? É porque ele ficou com raiva? É porque ele se envaideceu? É porque ele ficou com raiva de Jesus, que Jesus era igual ao Pai, e aí ele queria ser ele igual ao Pai e não Jesus? É meio que tudo é possível. Então, as narrativas da Ellen White sobre esse tema são plausíveis, mas elas não são regra de fé, doutrina e prática. Se você não crê em algo que Ellen White afirmou sobre isso, você não é um herege, você não é alguém perdido, você não é alguém que nega a palavra de Deus. O que você nega é uma compreensão adventista, uma compreensão da Ellen White, e isso não tem problema você ter a visão contrária, tá? Então a gente não pega essas coisas para fazer delas regra de fé, doutrina e prática, mas como cremos que o dom profético se manifestou na vida dela, nós levamos essas informações a sério e cremos que a narrativa dela sobre essas coisas está, em geral, relativamente correta. Maravilha. Então, agora eu quero fazer uma pergunta, né? Por favor. Quero fazer uma pergunta tentando trazer para o tema, apesar de que o oponente, pastor Joaquim de Andrade, não compareceu. Querido, a reforma protestante é demasiadamente acatada e valorizada por um grupo de cristãos que se autodeclaram calvinistas por seguirem
um método de João Calvino, segundo eles. E, sendo assim, eles gritam enfaticamente sola scriptura, a igreja verdadeira é aquela que defende o sola scriptura, ou seja, sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola Dios, alguma coisa assim, não recordo de qual, claro. E a minha pergunta é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia se enquadra dentro do parâmetro para aderir o sola Escritura, ou a Igreja Adventista não pode ser enquadrada dentro desse parâmetro por ter a Ellen Goldwhite como uma profetisa? Aí, claro, alguns a porão como do nível da Bíblia, do nível das Escrituras, sua inspiração, tão quanto as Escrituras, ela tem o mesmo cabedal, né, alguma coisa assim. Como que é a visão do mestre Ezequiel Gomes em relação a isso? A Igreja Adventista se encaixa dentro do sola Escritura? Fique à vontade. Olha, Elton, o que acontece? É importante a gente entender uma coisa sobre os calvinistas para poder responder essa pergunta. Os calvinistas, eles são um grupo de cristãos que é minoritário, mas que é muito organizado, produz muito e tem uma certa liderança teológica no âmbito do protestantismo. Tá? Uhum. Isso é uma coisa interessante. Eles são muito organizados, eles produzem muito. Dos melhores pastores que existem no Brasil, a maioria deles são calvinistas. E isso é muito interessante, assim. Mas eles também têm aquelas heresias graves deles lá, que são inúmeras, inclusive. E eles têm uma tendência de meio que tentar dizer que eles são os donos da reforma protestante. E esse problema deles não é só com o adventismo, o problema deles é mesmo com os arminianos, né? Tanto que eles tentam tulipar aí os pentecostais, os cristãos de uma forma meio que geral, como querendo dizer que enquanto você não for calvinista, você não é um verdadeiro protestante. Amei o tulipar. Pode continuar. Mas é o que eles fazem, né? Sim. Então, tipo, o que acontece? Esse pessoal foi o principal responsável por criar a ideia de que se uma igreja tem uma profeta ou um profeta fora da Bíblia, é uma seita. Porque essa é uma crença calvinista na ideia do cessacionismo, né? Então, o que acontece? Os calvinistas, eles criaram essa ideia de que se você não é cessacionista, você está aberto a ter um profeta na sua igreja, então você nega o sola escritura, você é um herege. Entretanto, você não precisa ser adventista para discordar do calvinista nesse aspecto, né? O calvinista é que está errado no cessacionismo dele. E Deus prometeu os dons espirituais para a igreja. Inclusive, o próprio Paulo fala, né, dessa ideia de que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para os pastores e mestres. Os profetas estão ali incluídos na igreja. Ah, não, mas o último profeta foi João Batista. Ué, as 4 filhas de Filipe profetizavam depois de João Batista. Então não tem muito escapatória para o calvinismo, entendeu? Mas eles criaram essa ideia. Se uma igreja tem um profeta que não está na Bíblia, nega o sola escritura, e tem muito arminiano que inadvertidamente, pelo afã de dizer que uma X igreja é seita, como o adventismo, como o mormonismo e etc., aí eles ficam com essa ideia, não, se tem um profeta fora da Bíblia, é uma seita, mas se fosse assim, qualquer igreja pentecostal que diz que tem uma profecia lá dentro também vira seita. E aí nessa hora ninguém quer, entendeu? Então esse que é um pouco do problema. Agora, o que acontece, Elton? Como eu já expliquei, a própria profeta do adventismo diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, mesmo que houvesse uma possível tensão ou contradição entre crer em um profeta e crer no sola escritura, esse não é um problema adventista. Porque para você crer na profeta adventista, você tem que crer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, esse é um problema maior, talvez, para pessoas aí que são mormons, por exemplo, que aí eles creem em umas coisas bem absurdas. E eles colocam, de fato, os profetas deles acima da Bíblia, os profetas dele falam uma coisa a cada semana. É um negócio meio malucão, assim. Mas o adventismo tenta se manter dentro dos limites da Bíblia, obviamente tem um pouco de tensões e polêmicas internas quanto a essas questões
no Adventismo, mas o Adventismo mantém absolutamente a crença na sola escritura, e inclusive, né, tem bastante coisa que eu quero falar no debate ainda que eu não sei se eu posso adiantar, porque a crença adventista é total coadunante com o sola escritura. Muito bem, então vocês ouviram aí a resposta, né, que é a pergunta que eu fiz, coadunante total com a sola escritura. O Adriano Cruz mandou uma pergunta, o tão quanto relevante, penso eu, apesar de corriqueira, mas não deixa de ser uma pergunta contemporânea. Ezequiel, por que a igreja adventista guarda a lei do sábado, mas não aplica a punição dada na lei para que obedeça a guarda do sábado, para quem não obedece a guarda do sábado? Penso que tenha sido isso. Muito boa pergunta. Muito recorrente, inclusive, né? Sim. É mais ou menos, se poderia perguntar para o mundo cristão de uma forma geral. Adriano Cruz, se os testemunhas de Jeová creem que não pode adulterar, por que não apedreja o adúltero quando ele adultera? Né? Porque é mais ou menos o mesmo tipo de problema, porque o transgressor do sábado no Antigo Testamento era apedrejado, o adúltero também. Então, a dificuldade que o Adventismo pode ter de responder essa pergunta é a mesma dificuldade que qualquer cristão que não apedreja adúltero tenha de responder a questão. Porque a ideia, basicamente, Adriano, é que na revelação da graça de Deus em Cristo, existe uma iluminação superior a toda a economia do Antigo Testamento. Tá? Não é que agora não é mais pecado adulterar ou transgredir o sábado. É que agora as coisas são colocadas num certo sentido e num certo termo, de que as pessoas não precisam mais dessa didática de apedrejar o adúltero e o assassino e o mentiroso e o ladrão e tudo mais. Agora o que tem que se fazer é pregar que Cristo morreu por essas pessoas, e caso elas continuem no seu caminho de transgressão do sábado, assassinato, adultério, morte, mentira, sei lá o quê, elas vão sofrer a morte eterna, não simplesmente o apedrejamento. Mas óbvio que essa é uma compreensão pragmática, ela não é evidente, vamos dizer assim, num texto bíblico. O texto bíblico não diz assim, já que Jesus morreu por nós, agora a gente para de apedrejar adúltero. Não, mas também tem um pouco da ideia que também é um pouco delicada, né? De uma certa evolução da compreensão, uma certa evolução social, princípios civilizatórios que vão tomando um pouco mais conta da sociedade, que já não é mais tão primitiva ou bárbara, enfim, quanto poderia ser considerada lá no Antigo Testamento. Então são discussões um pouco difíceis, né? Não é uma discussão simples, mas esse não é um problema do Adventismo. Esse é um problema de todo cristão que não apedreja os adúlteros aí nas igrejas. Maravilha, muito bom, gente. Aqui a pergunta do querido JSB Ferreira. Já está se antecipando, vai haver um debate entre os dois. Ezequiel Gomes, se Deus concedeu os dons espirituais à igreja, por que no Adventismo este dom está restrito à pessoa de Ellen White? Pergunta muito inteligente. Muito boa, excelente. Assim, Júlio, a compreensão adventista não é que Ellen White é a única pessoa que tem o dom espiritual na igreja adventista. Muito pelo contrário, a igreja adventista entende que existem múltiplos dons, não apenas o dom de profecia, e que esses dons todos estão presentes na igreja. Talvez uma das poucas exceções seja o dom de línguas, né? Que a gente tem uma visão um pouco diferente do pentecostalismo. Então tem um pouco dessa coisa, e também tem um pouco de uma discussão sobre dons de cura, né? Porque também existe um pouco da ideia de que Satanás também faz curas, então o Adventismo tem um pouco dessa dificuldade com dom de línguas e dom de cura. Mas fora isso, o Adventismo crê que, inclusive, por exemplo, ser pastor e mestre é um dom. E é um dom que a Igreja Adventista crê que não só Ellen White teve, mas muitos outros têm, eu tenho, outros também têm, etc. E tal. Todavia, Júlio, uma outra coisa legal de falar também é que o Adventismo tem a percepção de que antes de Jesus voltar, por exemplo, vamos pensar que Jesus vai voltar em 2030, sei lá por 2025 ou coisa do tipo, várias manifestações sobrenaturais semelhantes às que aconteceram em Pentecostes vão acontecer também entre os membros da igreja. Então vai haver um derramamento, como houve lá em Pentecostes, do Espírito Santo, esses dons vão se manifestar, inclusive de profecia e etc. e tal.
Entretanto, Júlia, a sua pergunta é boa, porque alguns adventistas, sim, às vezes colocam Ellen White num patamar que ela mesma não pretendeu se colocar, e como se fosse a única, e blá blá blá. E aí tem outras pessoas que já postularam o posto de profetas e profetisas depois que Ellen White morreu, e o adventismo nunca abraçou o ministério suposto profético dessas pessoas. Então, como instituição, o adventismo acaba tendo esse problema que você aponta, sim, Júlio. Acaba que coloca Ellen White como a única detentora do dom de profecia e não tem ninguém que venha substituir, tá? Mas aí é uma sensibilidade da instituição adventista. E existem membros da igreja adventista que acham que tem um profeta aqui, que tem um profeta ali, de vez em quando surgem essas discussões, pessoas que dizem que têm visões, pessoas que dizem que têm sonhos, e de vez em quando a gente discute um pouco sobre alguns casos específicos, na África, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, mas não é assim muito comum, tá? Então, o adventismo acaba vivendo essa discussão um pouco tensa, assim, né? E se espera que vai ter dons, que vai ter profetas e tudo mais, mas Ellen White acaba tendo na prática uma posição superior, coisa que a gente crê, inclusive, que ela nem pretendia ter. Mas aí é um pouco de uma dificuldade do adventismo de lidar com a própria crença na Ellen White ou no dom profético dela. Porque, inclusive, creio eu que Ellen White sequer concordaria com o voto batismal da igreja adventista, que o voto batismal da igreja adventista diz que você tem que meio que crer ali que o dom profético se manifestou nela. Eu tenho a convicção que se Ellen White estivesse viva, ela não concordaria com esse voto. Mas aí também teria que ressuscitar a mulher para perguntar para ela o que ela pensa ou não, né? É um pouco complicado. Muito bem. Eu Mas tenho aqui Cristoprática. Olha só, que nome interessante. É só reter exclusivamente o que é bom, e o que é bom é amparado pela Escritura para fins de edificação da igreja espiritual. É, verdade. Claro, é claro que na teoria isso aí é fácil, né? O duro é na prática, né? Por exemplo, se o cara lê a Bíblia lá em Gênesis 17, tem aqui a circuncisão, que é o selo da relação com Deus. Eu tenho que reter o que é bom. Essa circuncisão é boa. E aí, nós vamos concordar ou discordar? Exato. Esse é um pouco do problema, né? Então, deixa eu ver aqui o que é que estão comentando. A pergunta do Adriano deu o que falar, hein? Olha só, o pessoal tá lá no chat, já tá virando UFC. Deixa eu ver aqui. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois, como está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, foi pendurado no madeiro. Sem dúvida. Maldição da lei é um assunto maravilhoso e é muito importante, né? E isso, inclusive, tem a ver um pouco com aquela ideia de que a gente não apedreja e tudo mais. Agora, tem que lembrar, existe a maldição da lei, mas não quer dizer que a lei é a maldição, né? Porque senão vira um problema meio complicado. Verdade. Deus deu uma lei de amaldiçoar, é meio tenso, né? Mas claro que a lei contém uma maldição, especialmente no que tange a sua transgressão. E o Edmar Márcio Maia diz: nós adventistas também seguimos a lei mosaica, a lei cerimonial, composta de 613 mandamentos que foram abolidos por Jesus. Aí, quer comentar sobre isso? Essa é uma discussão difícil, né? Porque, assim, o que foi abolido na cruz é sempre uma discussão difícil no adventismo. Porque, assim, Elton, só para você entender, sim, da perspectiva do perdão dos pecados, não tem nenhum problema dizer que todos os mandamentos de Deus foram abolidos. Porque, por exemplo, Deus aboliu lá o adultério, porque senão, se eu olhei para uma mulher um dia na minha vida com uma intenção ruim, eu já vou para o inferno. Então, no contexto do perdão, Deus aboliu o mandamento do adultério e perdoou o adúltero. Isso é perfeito, não tem problema nenhum. Deus aboliu o mandamento para não matar, para não mentir, para não roubar, para guardar o sábado. E agora, quem não guarda o sábado, quem mente, quem rouba, quem mata, quem adultera, tem perdão, porque a lei está abolida. Todavia, o que acontece? Você não pode usar essa mesma lógica para dizer em termos de que a regra que Deus um dia deu deixou de existir. Então, antes, adulterar era pecado. Agora a lei foi abolida, ele não pode adulterar à vontade, Deus está abençoando aí. Olha quanta mulher bonita ele colocou no TikTok, no Instagram, na esquina da sua casa, aí você pode ter várias mulheres. Isso que não pode acontecer. Então, na experiência do perdão, o mandamento está abolido, mas ele não está abolido como regra de vida que você deve deixar a sua sexualidade ao cargo do Espírito Santo, não se entregar a adultério, a mentira ou a qualquer coisa, entendeu? Então, essa é um pouco da tensão que existe nesse assunto. E aí,
Alguns adventistas tentam solucionar esse problema dizendo que a lei abolida foi a lei cerimonial. Então a gente não mata cordeirinho, a gente não circuncida, não faz oferta de flor de farinha, não sei das quantas, porque essas leis foram abolidas. Essa também é uma forma de entender a questão. Mas também existem bastante polêmicas quanto a isso. A própria divisão de lei moral e lei cerimonial é uma divisão um pouco questionada, ainda que ela seja bem tradicional, não só no adventismo, mas também fora. E essas discussões são sempre muito intensas, né, e muito extensas, porque no final das contas é a própria Bíblia que dá uma lei e depois diz que tem uma lei que foi abolida, mas aí tem aspectos da lei que é abolido, que não é, e quais implicações teria a ideia da abolição da lei. Então, no perdão dos pecados, todos os mandamentos estão abolidos. Mas em termos de conduta de vida, os 10 mandamentos estão intactos e os regulamentos aí de matar cordeiro e etc. estão abolidos porque toda a economia judaica foi superada pela ressurreição de Jesus. Maravilha. Gente, antes de pescar a pergunta do Ricardo Andrade Leal, eu quero pedir a você para compartilhar essa live. Você pode mandar o link aí, eu vou postar o link aí na descrição do vídeo, deixar fixado. E eu quero pedir a você para fazer uso do Superchat, caso você queira fazer uso do Superchat, o Arena Apologética Mais e Mais. Ricardo Andrade pergunta, pastor Ezequiel Gomes, em termos gerais, a não aplicação das penalidades revistas na Bíblia, revistas na lei bíblica pelas igrejas, não torna a lei nula. A lei nula é a pergunta. E o que você não aplica? As penalidades, um transgressor da lei? Fica à vontade. Ótima pergunta também, vai na mesma direção, né? Sim, o que a gente pode dizer é, quando você não aplica essa punição, quando essa punição foi dada, então ela está abolida. Sim, isso você pode dizer. Então, por exemplo, vamos pensar que existisse um mandamento para apedrejar adúltero. Aí agora esse mandamento está abolido. Mas o que não está abolido é que adultério é pecado. Porque senão você tem um problema, né? Você tem aí a consagração de uma coisa que é contra a vontade de Deus, como se tornasse agora uma coisa inocente, tranquila, normal e tudo mais, entendeu? Então, sim, você pode dizer como você diz, a não aplicação da penalidade torna essa lei específica nula, mas ela não pode anular a lei de uma forma completa. Mesma coisa, a questão da circuncisão. Vamos pensar o seguinte, que com a morte e ressurreição de Jesus, a circuncisão se tornou irrelevante, então essa lei foi tornada nula, mas não é porque essa lei foi anulada que todas as demais leis também o foram. E aí a discussão é qual lei foi anulada e qual não foi e por quê. E aí, naturalmente, também os cristãos vão divergir quanto a essas coisas. Vai ter o cristão que vai dizer que não, então o sábado entrou no bojo das leis abolidas, e outro vai dizer não, o sábado não entrou no bojo das leis abolidas, ou a distinção de carnes limpas e imundas foi abolida, ou alguns vão dizer que não, ou mesmo coisas do tipo, homossexualismo foi abolido, que agora Deus é amor e está tudo liberado. Aí outros vão dizer, não, homossexualismo continua sendo pecado. Ou, por exemplo, coisas do tipo, não pode misturar 2 tipos de tecido na mesma roupa. Não, isso foi abolido. O outro pode achar que não foi abolido. Aí você entra um pouco na distinção das opiniões das diferentes tradições e denominações religiosas. Maravilha, muito bem, obrigado pela resposta. O Leonel Ribeiro parece que mandou outra pergunta. Ezequiel, se não aceita Ellen como profetisa, pode ser membro da Adventista? Em tese pode, só não pode manter uma postura assim de discordar da visão adventista. Por exemplo, se você é um cara que não crê na Ellen White, mas você crê em todas as doutrinas da igreja adventista, você pode se batizar e você pode ser membro da igreja a sua vida inteira numa boa. Mas se você começar a dizer lá, não, Ellen White é do demônio, porque Ellen White não sei o quê, o adventismo não vai curtir. Por quê? Porque é a fundadora da igreja, né? Então, é uma questão complexa. Então, assim, você pode sim ter as suas reservas, você pode ter as suas discordâncias com a Ellen White, inclusive teólogos adventistas têm algumas discordâncias em relação a Ellen White, dentro de um ambiente de respeito, tranquilo, etc. Mas se você se tornar um crítico que acha que Ellen White e o diabo é a mesma coisa, aí você não pode ser um membro da igreja adventista. Maravilha. Não chegou para mim ainda. Mara 777. Espero que o Elton tenha um bom senso e não pesque perguntas no campo das ideias e não no pessoal da ofensa alheia. Que verdade, não, querida Mara 77. Eu não pesco perguntas
já é de praxe aqui do Arena, eu não faço pescagem de perguntas que venham ofender ninguém. Cara, Pergunta tem que ser feita bonitinha, senão vai passar direto. mas tem outro ponto também, Elton. Eu não me ofendo com nada, cara. As pessoas falam Uau! pra mim, que se Isso é for. ser grande, tá? Ser grande. Por que ele quer ver as ofensas de cima, né? Não é as ofensas, compreender que as ofensas vêm de cima, estão superior a nós, não. Aí é ser E pequeno, outra, né? eu acho que existe um espaço para as pessoas ofenderem, discordarem, acharem que a gente é herege, que a gente é Sim, errado. Isso não tem sim. problema. E eu Faz gosto, parte. eu gosto de debater as ideias. E as ofensas pouco me atingem. Maravilha. O que eu peço a vocês é que compartilhe aí, gente. Compartilha. Vamos botar aqui 200, 300 pessoas aqui ao vivo, tá bom? Ao vivo. O professor, o querido Júlio Ferreira, você captou minha pergunta? Dom da profecia? Acho que já foi, né? Pescamos a pergunta dele. Sim, sim, a gente já Deixa eu ver respondeu. aqui. Esse Ótima pastor pergunta. é de qual denominação? Mary Craze. Esse pastor é de qual denominação? Se tivesse tratando do Ezequiel Gomes, ele é da Adventista do Sétimo Dia. Exato. Deixa eu ver aqui mais. Gente, aqui ia ser um debate, mas um dos oponentes falhou, não pôde comparecer, razão não sei porquê, ele também não explicou, mas eu quero dizer o seguinte, continua aqui, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para o pastor Uhum. Ezequiel Gomes, vocês vão até se escandalizar comigo, tá, com o resultado, mas é a verdade, né, tá bom? Você vai se escandalizar comigo, alguns talvez tenham uma expectativa diferente do meu posicionamento em relação ao que eu vou argumentar aqui com o Ezequiel Gomes, todavia, eu sou franco e eu sou bíblico e procuro me estabelecer dentro de um contexto genuinamente exegético. Professor Ezequiel Gomes. Eu vi uma live sua lá no canal, no YouTube, que eu não recordo o nome dele. Esse aqui, ele tem bastante visualizações, é um calvo. Como é que é o nome dele? Não lembro, cara. Uma live sua que teve lá lá. Ele lhe perguntou sobre domingo, né? E sábado, guardar domingos e sábado tal. E Certo. na minha concepção, você deu uma resposta muito brilhante. A sua resposta foi brilhante, pelo menos nesse ponto, né? Pelo menos eu foquei o debate, sua participação lá nesse ponto. E, e eu já quero terminar a minha pergunta dizendo o seguinte: se é de guardar um dia entre domingo e sábado, tem que ser o sábado. Se é de Claro. guardar um dia na semana, se você tem que guardar um dia, gente, não adianta botar chifre em cabeça de cavalo, porque não dá. Ah, é domingo, porque não tem conversa. É sábado e ponto final. Aí eu. Se você for para o termo grego, lá o termo grego não vai. Remeras, me lembra aí, remeras. Como é que é aquela? Kyriaki Quimera, o dia do Remeras Senhor. criaque. Exatamente. Muito obrigado. Isso aí não tá estabelecendo o nome de um dia. Está dizendo remeras Kyriake, dia do Senhor, mas não está dizendo. Esse aqui é o domingo, não. Eu penso que as pessoas se precipitam nesse ponto. Você queria comentar sobre isso? Eu queria que você comentasse sobre isso aqui. Olha, Elton, primeiro de tudo, que a teologia do sábado é uma questão bíblica, ainda que as implicações práticas da guarda do sábado são bem complexas, né, para tudo na vida, né? Então, existe uma tendência do mundo secular e do mundo religioso em ignorar o mandamento do sábado, de transformar o sábado em domingo num contexto religioso ou de dar um descanso o máximo possível em qualquer dia possível aí para os trabalhadores. Mas do ponto de vista teológico, tentar argumentar a mudança do sábado para o domingo é um completo desastre. É uma coisa assim horrorosa, sabe? Sim. Não é porque não tem uma lógica, tem lógica. Uhum. Por exemplo, os católicos argumentam, né, que o domingo seria o oitavo dia da nova criação, da ressurreição, e em função disso, esse dia é honrado como se fosse o sábado antigo. Tem uma lógica. Ninguém vai dizer que não tem lógica. Mas é igual o ateu. O ateu diz assim: se Deus existisse, não teria criancinha morrendo na África. Tem uma lógica. Mas não é porque tem uma lógica que é verdade. Até porque também a posição adventista também tem muita lógica e nem todo mundo concorda com ela. Então, a discussão do que seja verdade é uma discussão muito difícil. Mas o único dia que Deus mandou guardar na Bíblia chama sábado, não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem domingo, e não tem nenhuma sombra de mudança ou de nada do tipo. Existem alguns textos de Paulo que são muito usados para
tentar inferir uma ideia do tipo assim, Romanos 14, que cada um que deve escolher o dia, se você pensa que sim, sim, se você pensa que não, não, e todo mundo tem que se respeitar. A implicação desse texto é interessante, todavia a gente entende que Paulo não estava falando exatamente da guarda do sábado ou do domingo ou de qualquer dia. Na real, ali provavelmente a ideia era quem considerasse dias especiais para fazer o jejum ou não, e aí poderia haver uma divergência. Porque senão, Elton, você teria um problema de que a lei de Deus diz uma coisa, mas você pode discordar dela. Tipo assim, ó, Deus mandou guardar o sábado, mas se você discordar, faz o que você quiser na sua cabeça. Então não é tão simples assim, entendeu? Outra coisa, uma outra coisa importante sobre o sábado é que o judeu que negou Cristo guardava o sábado. E nesse aspecto, existe uma lógica de você criticar a guarda do sábado. Se você acha que você vai para o céu, que você guarda o sábado e nega Cristo, você está muito equivocado. Claro, a nossa percepção adventista é que se você aceita Cristo, você deveria guardar o sábado. Ele é o Senhor do sábado, ele é Deus, ele criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo e pediu para o povo guardar o sábado. Mas também, assim, é uma coisa que ele que vai julgar, e ele não vai julgar só se você guarda o sábado ou não, né? Ele vai julgar as suas intenções, seus objetivos, suas palavras, se você tem falta de amor ou não. Não é uma coisa simples, tá? Mas o Kyriake Rimera ali é uma vergonha, o texto é literal, dia do Senhor. Existe uma aplicação de algumas traduções que chamam aquilo de domingo, porque o domingo é o dias domini, né? Lá do latim, e aí vira o dia do Senhor, mas isso é muito posterior, não tem nada a ver com grego, nada a ver que no grego aquilo que é domingo, aquilo que o César falou lá é absurdo. Eu gosto muito do César, o César é um amigo, um cara super gente boa. Isso, mas... o nome dele. Mas deu bem bola fora lá no nosso debate, mas ele é um cara super gente boa. É verdade. Eu vou me segurar por aqui. Um dia nós podemos fazer um debate, eu e você, Elton. Daí você chama um outro moderador aí, ó. Pronto. Debateríamos sobre o quê? O que você quiser. Então, vou pensar. Pronto. Tá? Vou pensar e vou chamar alguém para moderar aqui um debate. Vou pensar numa ideia aqui. Conversar nunca é ruim. Não sei. Nunca pensei nisso, mas vou pensar e a gente vai fazer um debate. Será uma honra para mim ficar na história, né? O professor Elton debateu com o professor Ezequiel Gomes. Será uma honra para mim. Bem, deixa eu ver aqui. Então, gente, vocês ouviram a resposta do professor Ezequiel Gomes e eu quero reiterar aqui, coadunando com ele, né, gente? Os evangélicos, no grego não está dizendo lá domingo, em hipótese alguma, não tem mesmo. Eu particularmente, eu não guardo dia, né? Eu sou da segunda, da sexta, do sábado, do papapá, pepepé, mas não tentem dizer que ali é domingo, pelo amor a armaria, não tentem fazer uma coisa dessa, não, tá? Não façam isso não, gente, pelo amor de Deus. Se tem que guardar um dia, quer estabelecer um dia, sábado. Tá? É possível que os professores de gregos, né, também, que são... mas o Elton, não tem Elton, não tem domingo ali, gente. E ponto final. Pronto. Acabou. Oxi. Vamos em frente. Deixa eu me acalmar. Deixa eu ver onde é que eu tô. Ai, meu Deus. Lucas Matos, eu quero mandar um abraço para Marcos Lola, né? Marcos Lola, né? Ezequiel Gomes, defender Jesus sendo Miguel é um grande equívoco? Uau, pergunta polêmica, fica à vontade. Essa é uma pergunta bem interessante, assim. Eu estou fazendo até uma série, acho que não está com o livro aqui perto, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu estou fazendo uma série sobre esse livro aqui, ó. A tradição cristã, o surgimento da tradição católica do ano 100 ao ano 600, desse rapaz aqui, chamado Jaroslav Pelikan. Nesse livro, ele fala uma coisa bem interessante sobre a cristologia, que ele fala assim, que a cristologia do anjo, do arcanjo, etc., ela foi testada lá no início da igreja e ela foi abandonada, que existiam lá os primeiros cristãos que faziam essa identificação de Miguel com Cristo, e depois se deixou um pouco de lado a ideia de chamar Jesus de anjo para não fazer confusão em relação à sua divindade, né? Então, a divindade de Jesus é uma coisa
mais fundamental para a identidade de Cristo do que a sua conexão com Miguel, ou sua suposta conexão com Miguel. Entretanto, Lucas, só para você entender assim uma pequena parte da lógica da visão adventista é o seguinte: lá em Daniel 12, Miguel se levanta para defender os filhos do povo e etc e tal, e há uma angústia como nunca houve, e se promete a ressurreição dos mortos lá para Daniel no capítulo 12. Depois, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, fala que quando o Senhor mesmo descer do céu e for ouvida a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, alarido, os mortos ressuscitarão e tudo mais. Lá em João capítulo 5, diz que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos túmulos. Então, o que o Adventismo entende? Que o arcanjo Miguel e o Filho de Deus estão conectados numa mesma identidade, em função da qual existe a obra que conduz à ressurreição dos mortos. Se Miguel não fosse Jesus, você teria um elemento estranho ali. Ó. O Senhor mesmo descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e aí, soada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão. Você teria a ressurreição só depois da voz do arcanjo, não quando o Senhor mesmo desce. Aí, em tese, quem dá a voz aos mortos é o arcanjo e não o Filho do Homem. Se você conecta os dois numa mesma entidade, o Filho do Homem é o arcanjo, então você acaba entendendo que Miguel é Jesus. Esse não é o único motivo, tá? Existem outros motivos. O anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele é descrito como Deus. E ele é chamado de anjo. Lá em Juízes 13, ele é homem, ele é anjo, ele é Deus. Lá na sarça ardente é um anjo, mas quem fala é: eu sou o Senhor teu Deus. Tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está é santa, que é a mesma coisa do que acontece lá com o príncipe do exército do Senhor. Então, assim, Lucas, eu acho que existe espaço para quem quiser entender, que crê que Jesus é Miguel, não é necessário, ou seja equivocado, não tem problema. Mas não é um grande equívoco achar que Jesus é Miguel, a não ser no caso dos testemunhas de Jeová, que aí querem tornar Jesus uma criatura, não Deus. Aí, de fato, acaba se tornando um problema um pouco mais grave. Mas dentro da visão adventista não há problema nenhum com a identificação entre Miguel e Cristo. Maravilha. Um abraço, Marcela Tafona. Marcela Tafona vai estar aqui trocando uma ideia comigo, assim como Ezequiel Gomes, muito em breve. Ezequiel Gomes, prometo não fugir. Como Joaquim da Sadia. Eu peço desculpas ao professor Pastor Joaquim, eu não sabia que. Olá, hein, Marcela Tafona, vigia. O que acha debatermos sobre o capítulo 3 de Gálatas, em especial dia versículo 15 ao 28. Do versículo 15 ao 28. Na ótica de que vale para hoje sobre a lei. Tafona, eu gosto de debater qualquer coisa na Bíblia, cara. Podemos debater esse tema, mas também acho que a gente pode debater lá a doutrina da Trindade, o livro de Daniel, como a gente já tinha combinado. Mas podemos debater Gálatas 3 também, sem problema. E só uma coisa, eu não creio que o Joaquim tenha fugido, eu acho que ele deve ter tido algum problema. Ele, inclusive, que propôs o debate hoje, escolheu o tema, e a gente pode, inclusive, refazer e fazer o debate com o Joaquim também, não tem problema. Eu não sou o tipo de cara que vive só debatendo, e também não acho que ninguém está fugindo, cada um tem a sua opinião, e a gente vai discutindo, conversando, se amando, se perdoando, entendendo a Bíblia, e o resto é resto. Uau, isso é muito top, é emocionante. Então, gente, o Ezequiel Gomes é cruel, ele debate qualquer coisa, Gálatas, Trindade. É normal, né? A Bíblia, Sim, né? sim. Uau, eu ainda, meu Deus, tá me chamando para debater comigo, coitado de mim. Mas vamos em frente que atrás vem gente, né? Arena Apologética. Paulo Alexandre, um abraço, nobre. Arena Apologética, Ezequiel Gomes. Você acha que o Ivan Saraiva foi punido ou promovido a ser transferido para o States depois de 2 anos de pregação? Tá bom. Quer, Entendi. quer, quer comentar? Posso comentar, se existe permissividade na IASD, né? Uhum. Cara, toda igreja tem um certo problema em relação à liderança. Porque assim, ó, o Ivan Saraiva, ele chegou num ponto da igreja
Ele se tornou o orador do principal programa da igreja, ele viajou o Brasil inteiro, o mundo inteiro pregando lá em nome da igreja. E daqui a pouco, quando um cara desse adultera ou faz alguma coisa errada, a igreja fica sem saber muito como agir, sabe? Porque é uma situação delicada e complexa. Eu não seria um bom administrador da igreja, Verdade. porque não é uma coisa simples. Então eles tentaram abafar o caso, não conseguiram, a menina jogou lá no ventilador os áudios, aquela coisa toda, e aí eles transferiram ele lá para os Estados Unidos, deram um lugarzinho para ele, mas eu acho que ele nem é pastor oficial, eu creio que ele está realmente excluído da obra, e eu tenho as minhas opiniões assim contrárias a algumas questões do Ivan, não tenho nenhuma assim, inimizade com ele como pessoa, mas acho ele um cara muito fraco, assim, de Bíblia, muito fraco das coisas em geral, de caráter e tudo mais. Mas desejo o bem dele, a salvação dele. Mas existe uma dificuldade da liderança adventista de lidar com casos desse tipo. Mas eu acho que eu e você, Paulo, se a gente estivesse no lugar dos líderes adventistas, a gente também não saberia resolver muito bem esse tipo de problema, não, cara. Porque, em tese, era um cara que tinha tudo para ser fiel, mas acaba sendo infiel, e aí acaba fazendo muito mal à igreja, acima de tudo, eu acho que o Ivan fez muito mal ao adventismo pelas bobagens que ele pregava. Eu acho horrível aquilo. Mas aí é uma coisa interna do adventismo, né? O cara bonitinho, com a falinha mansa, falando coisa que não faz sentido, não tem pé nem cabeça, e aí depois o cara revela ser um mau caráter e ninguém sabe o que faz, mas vai fazer o quê, né? Mas é difícil, lidar com a É igreja não é verdade. fácil, não. Isso é verdade. As pessoas às vezes costumam esquecer todo um histórico construído e alfineta por conta de um deslizes. Eu acho que a gente não deveria ser assim. A gente tem que ver, errar é humano. Professor Ezequiel, então quer dizer que, tocando aqui no assunto, antes de ir para a pergunta do Paulo Alexandre, quer dizer que, aliás, já fomos, né? Quer dizer que esse pastor, ele que é bonito, que falava manso, ele tinha pontos que você discordava dele? Cara, ó, vamos lá. O Ivan, ele era um cara interessante. Ele, às vezes, ele dava um título do sermão dele que eu achava fantástico. Tipo assim, ó, um dos primeiros sermões que ele pregou quando ele se tornou da Novo Tempo foi se homossexual ia para o céu. Um negócio meio assim. Isso, tipo, há quase 10 anos atrás. Cara, quando ele anunciou esse tema, eu falei, cara, esse é macho. O cara na televisão para falar o assunto difícil, complicado. Chegou na hora do sermão, não sei, veja bem, se enrolou e não falou nada. Então ele era um cara meio assim, sabe? Que ele tinha bons temas, mas ele não sabia desenvolver bem os temas. Ele não é um cara muito inteligente, um cara muito articulado. Ele é um cara assim, bonitinho, vozinha mansa, conteúdo muito ruim, mas que é muito adequado para essa geração atual, né, Elton? que, Uau, muito que bom. não entende quase nada, que não se aprofunda em quase nada. Ele tinha uma série de videozinho de 2 minutos de bom dia, tá ligado? Tipo, ai, bom dia, hoje Deus vai abençoar a sua vida. Não é tipo assim, só coisa assim, como que fala? Obviedade, só. Sabe, Deus vai te abençoar, a luz do sol brilha, os passarinhos cantam, amém. É isso. Muita bobagem, entendeu? Assim, eu diria o seguinte: bom dia, você já pensou sobre união hipostática? Eita. Essa é a diferença. Então, eu tô vendo aqui o comentário do Edmar Márcio Maia, não, deixa eu ver aqui. Sobre o dia do Senhor, eu vi aqui. Então, eu analisei a resposta do Ezequiel Gomes e eu achei muito brilhante, porque ele falou o seguinte: olha, o dia do Senhor, se quiser compreender o dia do Senhor como um dia profético, tudo bem. Se quer compreender o dia do Senhor como sábado, tudo bem, mas nunca o domingo. Gente, eu acho isso muito plausível, com toda sinceridade. Não é porque eu estou na frente dele, não. Me pergunta amanhã, quando ele não estiver aqui, que eu diga a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Antônio Laurido Silva, existe um novo mandamento em um conjunto de regras claras para serem seguidas? Caso não, qual é a regra seguida para validar a observância de um mandamento ou não? Uau! Boa pergunta. É assim, Antônio, essa resposta ela vai depender de 1 milhão de pressupostos, tá? Por exemplo, o dispensacionalismo entende da seguinte forma:
Se o Novo Testamento não corrobora, não precisa seguir. Ah, como o Novo Testamento não manda guardar o sábado, não precisa guardar o sábado. A gente discorda dessa posição. A gente acha que essa não é uma regra, até não tem nenhum versículo bíblico que diga, se está no Novo Testamento, você segue, senão você não segue. Então, o que acontece, Antônio? Jesus ele deu uma roupagem nova aos mandamentos, especialmente com o seu próprio exemplo, né? Amem uns aos outros como eu vos amei, até o ponto de dar a nossa vida uns pelos outros. Então, nesse aspecto, todos os mandamentos de Deus, eles se tornam, vamos pensar assim, menores do que você amar a pessoa a ponto de dar a sua vida por ela, tá? Isso é muito mais difícil, isso é muito mais profundo, isso é muito mais espiritual do que guardar um sábado, do que não transar com a vizinha, do que não matar, do que não roubar. O problema, Antônio, é o seguinte: imagine que que eu diga o seguinte, eu tô te amando como Jesus amou. Cara, eu daria minha vida por você, eu só tô saindo com a sua esposa, tudo bem? Esse é o tipo de problema que não pode existir. Por isso que a gente diz que o amar a Deus e amar ao próximo, eles não são a negação dos 10 mandamentos. Eles são a explicação real do que é guardar os 10 mandamentos. Quando eu amo a Deus é que eu não vou idolatrar, é que eu não vou tomar o nome dele em vão, eu vou guardar o sábado, não vou ter outro Deus. Quando eu amo o próximo, eu vou amar meu pai e minha mãe, não vou matar ninguém, não vou roubar ninguém, não vou mentir para ninguém, etc. Porque essas coisas são unidas. Agora, entre você amar profundamente as pessoas e você guardar os 10 mandamentos mais ou menos, é óbvio que você deve seguir o caminho de amar as pessoas. Mas o ideal é você fazer as duas coisas. Ame as pessoas como Jesus as amou, esse é o novo mandamento, mas inclua nisso os 10 mandamentos, porque senão daqui a pouco você está amando demais a mulher do próximo, o dinheiro do próximo, a mentira, né? Ah, eu te amo tanto, eu minto para você só para te proteger. Aí não dá, entendeu? Então inclua os 10 mandamentos nesse amor a Deus e aí vai dar tudo certo. Muito bem. Temos aqui líder Inácio, né? Não sei se o líder Inácio é o do grupo do Arena Apologética. Se for, um abraço, tá? E, Ezequiel, 2 semanas atrás tivemos um alvoroço sobre a música, clareou. Vimos Sim. que muitos adventistas esqueceram que sola escritura, esqueceram da sola escritura ao usarem o texto de Ellen White. Poderia comentar essa questão? Ok. Claro, claro. Uma das coisas que eu mais fico bravo com os adventistas é a discussão de música, cara. Assim, ó, cara, eu fico putaço. Assim. Desculpa a palavra, né? Mas o que acontece é assim, cara, tipo, os adventistas, eles são bons de música. Tem muita música boa adventista. Só que o adventismo, ele padece de um problema que não é simples de resolver. O adventismo, ele tem essa característica meio sectária mesmo, de querer ter uma identidade singular, culturalmente falando, no que come, no que ouve, no que veste. E aí eles acabam criando essas regras, que obviamente não são bíblicas, que você não deve ouvir música com ritmo mundano, seja lá o que isso significa, né? Qual o ritmo não mundano que existe. E etc e tal, porque você tem que ser diferente, e Deus não aceita essas músicas mundanas e blá blá blá. E aí você tem um pouco dessa coisa cultural da música, que é uma coisa complexa, né? Você tem, veja fenômenos como samba, como funk, como um monte de coisas que tem atrelados aí a questões sexuais, né? Então é as meninas de biquíni rebolando no samba, é as meninas aí fazendo todo tipo de besteira aí em relação a funk. E aí os adventistas, muitos acabam tendo essa ideia, né, de que esses ritmos são inadequados para louvar a Deus, e Deus não aceita ser louvado se você tocar uma bossa nova cantado para ele, um samba, ou uma música jazz, ou rock, ou coisas do tipo. Mas essa discussão é grande, não é simples, e a Bíblia não fala nada quanto a esses ritmos. Nem que pode, nem que não pode. Aí vira um samba do crioulo doido o negócio, entendeu? Então, houve um grupo adventista chamado Nova Voz, ou Vocal Livre, acho que é Vocal Livre, que fez uma versão samba dessa música aí, Clareou, que aí fez uma mensagem lá pregando evangelho, e algumas pessoas chorando, e não sei o quê. E aí os adventistas muitas vezes esquecem, sim, que a Bíblia não fala nada contra nenhum ritmo,
e mete texto da Ellen White falando mal aí que a música e o diabo vai usar a música e etc. É uma discussão chata, triste, ruim. Ellen White também não fala nada contra samba especificamente. Mas aí os caras pegam e usam, né? Igual se fosse assim, ó, não podemos ter coisas mundanas. Ah, samba, tá vendo? Não, calma, irmão. Tipo, não é porque falou mundano que você pode colocar qualquer coisa lá e usar camiseta preta é mundano, porque o preto é o demônio. Aí o Elton tá em pecado aí também. Sabe, isso é umas aplicações bestas, infantis. Eu já fico bravo já e já não posso nem comentar muito, senão eu vou começar a xingar esses hereges aí. Mas tá cheio desses hereges aí lá no Adventismo, que tem que aprender a ler a Bíblia e parar de ficar se incomodando com samba. E não é porque você tem que gostar de samba, você tem todo o direito de não gostar de samba. Mas se o vizinho louva a Deus com samba, deixa ele com Deus, cara, porque você não é Deus para dizer o que Deus gosta de sambar ou não gosta de sambar, irmão. Tá dito. Muito bom, achei muito engraçado. Pescando um vídeo do Miranda, gente, eu quero dizer que o Superchat está ativo, você pode fazer uso, tá? Para ajudar o canal, ajudar o meu trabalho. Olha lá, gente, manda o Superchat aí, prioridade, sua mensagem é pescada em primeiro lugar. Bem, pescando aqui agora um vídeo do Miranda, deixa eu ver o que ele falou, né? Miranda ao Ezequiel, aqui está. Arena, boa noite a todos. Então, um tema polêmico, tá? Pergunta polêmica. Se a Bíblia é a única regra de fé e prática para os adventistas, da onde é que um de seus líderes foi tirar essa ideia de que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele se baseou em Ellen Goldwhite? E qual a base bíblica ela teve para isso? Ele mesmo vai dizer, olha, preste atenção. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a Terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Mas voltou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado, e foi onde ele fez Adão e Eva caírem em pecado. Miranda é osso, ele fez isso da outra vez, foi a maior comédia aqui. Todo mundo riu. Elias Soares estava aqui comigo, ele mandou esse bode. Muito legal. Bom, bem, vamos lá. Como que é o nome dele? Miranda. Miranda, muito boa a tua pergunta e acho que nunca ninguém deveria fugir desse tipo de pergunta. O que acontece é assim, é importante a gente estabelecer algumas questões antes da gente avançar. Primeiro de tudo, a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática e, conforme Jesus falou, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, beleza? Ok, concordo, e é isso mesmo. Então, mesmo que nós fôssemos hoje pegar uma sonda espacial, ir num planeta aí perto, chegássemos lá perto com uma lupa, e víssemos ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é regra de fé, doutrina e prática para ninguém. Ninguém nunca foi para o inferno, nunca vai para o inferno por crer ou descrer nestas coisas, ok? Outra questão importante. A Bíblia é a palavra de Deus, etc e tal, sem problema, mas a Bíblia não é uma descrição absoluta de tudo. Lembra lá que no final do Evangelho de João, Jesus falou que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia nem no mundo os livros que seriam escritos. Então, se a Bíblia é um livro que cabe no mundo, ela não é a descrição completa de tudo que existe, de tudo que é. Beleza. Outro ponto importante de estabelecer. A Bíblia, ela tem textos que apontam para além do texto. Por exemplo,
Jesus falou que não deve se olhar para uma mulher com intenção impura. Então aqui Jesus condenou toda a pornografia do século XXI, mas com uma linguagem um pouco diferente, né? Ele não falou nada de website na internet com protocolo TCP/IP, que você clica lá, quero ver peitos e pernas e não sei o que, e aí fica lá pecando. Não, Jesus não falou dessas coisas específicas, mas naquilo que ele disse tem implicações para toda a realidade da pornografia no mundo. Beleza, legal. Então, com base nessas questões, a gente consegue estabelecer algumas coisas. A ideia de que existem seres extraterrestres e tal é uma ideia polêmica. E existem pessoas que defendem que há e defendem que não há. E aí existe um pouco dessa ideia bíblica, né? E você pode dar risada, ou concordar, ou discordar, por exemplo, de passagens como a questão lá do aprisco, né? Alguns usam para dizer, tem ovelhas de outros apriscos, então tem outros mundos. Eu não acho essa uma boa aplicação do texto, tá? Só para deixar claro. Mas tem pessoas que buscam essas coisas na Bíblia, né? Acho, inclusive, que tem um próprio vídeo do Rodrigo Silva bem extenso, falando de vários exemplos desse tipo, que poderiam indicar que Deus tem mundos. Por exemplo, Jó capítulo 1, né? Quando os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, foi Satanás entre eles. Mas de onde é que vêm esses filhos do Senhor? Quem são esses filhos do Senhor? Porque aparentemente ali não é uma reunião normal de anjos, né? E aí tem alguns que têm essa ideia de que ali eram representantes dos mundos. E por que Satanás estava ali? Porque Adão e Eva já tinham caído e agora Satanás era o príncipe deste mundo. Então ele ia lá à presença de Deus. Aí depois que Jesus morre na cruz, ele é expulso definitivamente. Então essas são algumas pequenas questões aqui para tentar dizer que existe um certo espaço na Bíblia para que possa, sim, existir. Porque a Bíblia também não diz não existe vida de nenhuma espécie em nenhum outro lugar que não seja no planetinha Terra. Até porque seria até bem estranho, né? A nossa galáxia é um grãozinho de areia. Imagina as infinitas galáxias que existem, só para ter um mundo com um pecador igual eu e você, Miranda. É difícil, né? Então não tem problema. E a ideia de que existem árvores do conhecimento do bem e do mal nos mundos, sim, ela vem de Ellen White. Mas a ideia é de que, assim como existia livre-arbítrio aqui no mundo, e Adão e Eva puderam escolher o pecado, nos outros mundos foi da mesma forma. Porque senão você teria a árvore do conhecimento do mal só na Terra, o único lugar que podia existir pecado era na Terra, como se fosse uma predestinação da Terra ao pecado. Então vamos pensar que existem mundos habitados em todo lugar, e todo lugar tinha árvore do conhecimento do bem e do mal, e se alguém pecasse, aquele mundo ia cair em pecado, mas se ninguém pecasse, não ia cair. Agora, tudo isso são, sim, também ideias de Ellen White, de outras pessoas também que têm ideias semelhantes, e você não precisa crer nessas coisas como regra de fé, doutrina e prática, porque elas não são claras, não são explícitas na Bíblia. Mas aí você lembra também, né? Hoje, por exemplo, os cientistas, eles falam que existe uma grande chance de mundos parecidos com a Terra e terem vida. Tanto que ficam mais ou menos a distância semelhante do que a Terra fica ao Sol, que possuem água, que possuem atmosfera. Só acho que na nossa galáxia seriam, sei lá, 80 bilhões de planetas que seriam capazes de conter a vida mais ou menos nos mesmos termos que a Terra contém. Mas é óbvio que essas coisas são polêmicas, até porque existe um problema na cosmologia que é o seguinte, cara, que a morte ela não atinge só os seres humanos, porque pensa que lá a trilhões de galáxias longe daqui, uma galáxia colide com a outra, se tinha vida lá, já morreu todo mundo. E aí, o salário do pecado é a morte? Lá, trilhões de galáxias longe da gente, as pessoas morrem porque Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal? É disso que veio a morte no universo inteiro ou não é disso? Quando você começa a incluir a narrativa cosmológica mais ampla, você começa a ter problemas e dificuldades. Então, esse é um assunto meio difícil, meio complicado. Eu também nem sei se estou conseguindo explicar ele muito bem aqui, não. Mas o fato é o seguinte, cara, essas coisas são secundárias. Agora pensa comigo, ô Miranda. Pensa que Deus deu para Ellen White essa visão e essa visão é verdade, tá? Não tem problema você crer nela, só não pode impor ela como regra de fé, doutrina e prática. E também não tem problema você se manter cético quanto a ela.
Ah, não, eu acho que é isso aí que a Ellen White falou é bobagem, isso não está na Bíblia, não tem problema nenhum, de boa. Tudo depende um pouco da sua postura em relação às coisas. Agora eu digo para você, por exemplo, você não concorda que tem vida em outro planeta porque a Bíblia não diz. Legal, beleza. Você crê que Deus é uma unidade de 3 pessoas? Que a Bíblia não diz isso nesses termos. Aliás, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que a Bíblia não tem nenhum versículo dizendo a Bíblia é composta de 66 livros e ela é a palavra de Deus. Então você crê em um monte de coisa que não está escrito ipsis literis na Bíblia. Você crê que tem arrebatamento secreto? A Bíblia em nenhum momento diz que tem arrebatamento secreto. Ou você crê em alguma coisa que não é a exata frase da Escritura, mas é uma dedução em cima da frase da Escritura? Então você crê em algo que não está escrito ipsis literis na Bíblia. Então também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que no afã de criticar o Adventismo e a Ellen White, você pode acabar dando um pouco de tiro no pé também. Não estou querendo dizer que a Ellen White está certa, que você tem que crer nela. Mas a visão dela, na minha visão, não é implausível, mas também não é regra de fé e doutrina e prática para ninguém. Quem ignorar isso aí não tem prejuízo nenhum. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta que veio do Marcos Antônio Maia, possivelmente meu parente. Obrigado, Marcos Antônio Maia. Tirando o detalhe de que, como TJ, discordo. Como entende a ideia que Paulo transmitiu de que quem guarda uma lei está obrigado a guardar toda a lei? Muito interessante. Fique à vontade, querido professor Ezequiel. Acho que ele confundiu Paulo com Tiago, né? Na verdade, é Uhum, Tiago, no capítulo entendi. 2, que diz: se você transgride um só mandamento, como se você transgredisse a lei inteira, a implicação é que você deveria guardar a lei inteira. Então, você não pode ficar escolhendo mandamento. Ah, Deus mandou não adulterar. Deus me livre de trair a minha esposa. Aí você vai lá e assalta o vizinho. Aí o cara diz assim: você é louco, irmão? Você não transa com a menina, mas assalta o cara. A lei é uma só: não adulterar, não roubar, e etc. E, inclusive, guardar o sábado e tudo mais. Tá? Mas a ideia, Marcos, é de que a gente deve ter uma fidelidade a tudo aquilo que a gente tem de luz da lei de Deus, da palavra de Deus. Porque quando você vai contra a sua consciência, sabe que uma coisa é errada e faz essa coisa errada, você acaba se colocando num caminho de condenação. Então, você sabe que Deus tem essas XYZ leis aí, da forma como você entende. Você tem que guardar todas elas, você não pode ficar selecionando uma ou outra. Isso não é uma negação de que nós somos pecadores, Tiago 3,2 diz que nós tropeçamos em muitas coisas, mas nós devemos pelo menos nos esforçar a sermos fiéis por completo, porque senão também perde um pouco o sentido a fidelidade, né? Eu sou super fiel ao não roubar, mas vou lá e dou um tiro em você por qualquer coisa. Não, você é um infiel, você não é fiel. Então tem que ser fiel em geral, não quer dizer perfeito, mas quer dizer o melhor possível. Muito bem. Vocês ouviram aí, né, gente? Vamos aqui, o Eric Saor. Pessoal, prestem atenção, no planeta Terra é o marco zero. Mas as respostas, todas as coisas futuras sendo respondidas, lhe entendem. Entendeu? Acho que não foi bem uma pergunta para ti, não. Deixa eu ver aqui. Não. Não foi bem uma pergunta direcionada, né? Então nós temos mais 11 minutos de live, né? Apenas as escrituras. Gente, uma pergunta falando sobre o Rodrigo Silva. Eu objetivo trazer o Rodrigo Silva aqui no Arena Apologética, tá? Lembrando que o mês de fevereiro, quem vai estar aqui no Arena Apologética, você sabe quem é? Dr. Wilber Norman Pickering. Aquele que estudou a família 35 vai estar aqui comigo, igualmente o professor Ezequiel Gomes, conversando acerca de manuscritologia. Rodrigo Silva, Leandro Quadro, Azenilto Brito, Ezequiel Gomes e de Mamácio Maia. Ah, meu Deus, desculpa, gente. Desculpa, professor Ezequiel. Eu só depois que eu li a pergunta. De boa. Vamos em frente. É tudo herege, né? Eu concordo. Então, gente, sei lá, eu não sou assim, não. Sei lá, não sei por que isso, sabe? Eu acho uma necessidade de. Sei não, tá? A melhor forma de lidar com essas coisas é igual o apelido, Elton. O cara faz apelido com você, você assume na hora. Ô, seu careca magrelo! Cara, eu sou um careca magrelo mesmo, beleza. E acaba a força do problema, entendeu? Agora, se você diz assim, não me chama de careca magrelo, você vai ser o careca magrelo o resto da vida. Então,
Não adianta. Cara, quer dizer que eu sou herege? Beleza, irmão, eu sou herege, eu só conheço um pouco mais da Bíblia do que você. Muito bem. Então, é isso. Cuidado, hein? Uma pergunta, Ezequiel. Marcela Tafona, você disse que pode ser adventista sem crer em Ellen Goldwhite, desde que não critique abertamente a Bíblia, desde que não critique abertamente. A Bíblia não fala dessas árvores imundos? Se alguém criticar, será expulso? Crer nela não seria regra de fé? Excelente pergunta, Tafona. Tudo Uhum. depende um pouco do espírito no qual você discorda, da esfera na qual você discorda e de como que a sua liderança vai lidar contigo. Por exemplo, pensa um adventista que realmente discorda da Ellen White nesse aspecto aí dos outros mundos, chega para sua esposa e diz assim, amor, eu amo a igreja adventista, nós somos adventistas, mas ó, esse negócio da Ellen White aí não me desce não, beleza? Beleza, não vai acontecer nada com esse cara. Agora imagine que esse cara vai lá no púlpito da igreja pregar no sábado de manhã e, galera, a Ellen White falou um monte de bobagem, ela é uma herege, porque ela fala que tem planeta em outros mundos, aí não tem não, é tudo mentira, e a Ellen White é o demônio que inspirou ela. Mas já é uma outra esfera, entende? Só estou dando dois exemplos bem radicais assim, só para você entender. No primeiro caso, você tem as suas discordâncias, você discordar não tem problema nenhum. Mas se você quiser propagar uma visão de que Ellen White era do demônio, porque ela tem uma coisa que você discorda, o Adventismo não vai lidar muito bem com isso. Mas tudo também depende um pouco da liderança. Tem alguns líderes mais tolerantes, tem alguns líderes mais intolerantes em relação a algumas visões. Tem algumas pessoas que levam para frente essas coisas, outras que não. Tudo depende um pouco de que contexto as coisas são feitas ou não, tá? Por exemplo, existem teólogos adventistas que discordam da Ellen White e nunca sofreram nenhuma punição da igreja. Existem outros, por exemplo, Desmond Ford, que discordou da doutrina do juiz investigativo e não sei o quê, e foi expulso como pastor da igreja. Então, tudo depende um pouco do nível, do grau, do cerne da sua discussão, de como que você lida com algum aspecto que possa ser um pouco mais ou menos central na fé adventista. Discordar de Ellen White é normal, mas militar contra a fé adventista no adventismo aí já não é muito normal. Maravilha, vocês ouviram aí, né? Gente, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Tex dublado, não. Foi uma pergunta que eu vi aqui, que eu tenho uma palavra, usou uma palavra bonita, rapaz. Deixa eu ver o que a Origem da Fé está falando. Elton, pergunta para o Ezequiel Gomes, como que sábados os adventistas guardam? O Shabat, do calendário lunisolar bíblico, ou sábado gregoriano? Fica à vontade. O adventismo guarda o sábado no calendário gregoriano, e não temos nenhum tipo de tese na história ou comprovação na história de que esse calendário seja de alguma maneira infiel em relação aos dias da semana. O calendário gregoriano ele é meio que já uma adaptação já de compreensões astronômicas, etc., mais ampla na história humana. E, inclusive, houve decretos da parte de reis, né, do tipo, hoje é 12 de setembro, amanhã vai ser dia 23 de setembro, para adequar as questões dos anos bissextos, não sei o que começavam a perder um pouco essas contas, né, para definir o que é inverno, o que é verão, e blá, blá, blá. Mas nunca houve na história um decreto do tipo, hoje é segunda, amanhã virou quinta, e aí perdeu-se o ciclo semanal, e aí sábado não é mais sábado. Isso nunca aconteceu de acordo com o conhecimento que a gente tem da história até aqui. Então a gente não entende que o sábado atual esteja perdido e não esteja referido desde lá do primeiro sábado da criação. Mas é óbvio que isso é uma mera questão de fé e não de calendários científicos e tudo mais. Muito bem, gente. Já estamos quase encerrando. Depois dessa pergunta, ele vai fazer suas considerações finais. Olha, professor Ezequiel, é uma honra ter você aqui de todo o coração, sinceramente falando, tá? Para mim também, cara. Foi meio diferente aí do que a gente tinha preparado. Tá bom. Sim, sim. Text dublado. Ezequiel, o milênio será no céu? Dentro da visão adventista, sim. A gente fez até um debate com o Jamierson lá na Rádio Musical sobre isso. Esse é um tema muito legal. A visão adventista do milênio ela é um pouco diferente da visão da maioria.
E quem sabe um dia aí eu tenho muita vontade de escrever livros assim mais sobre as crenças adventistas, né? Sobre o sábado, sobre o milênio, sobre Apocalipse, sobre um monte de coisa, né? Duro é tempo e dinheiro, né? Esses são os grandes problemas da vida, né? Porque Verdade. o resto a gente tem, mas quem sabe um dia a gente sistematize um pouco melhor essas coisas para o público brasileiro. E agradeço muito aí as críticas do Tex Dublado. Eu vi que ele fez várias críticas aí no chat. A gente respeita as críticas e tudo bem. E vamos que vamos. E vamos ver se a gente consegue voltar com o Joaquim aí uma hora e fazer o debate de verdade. Maravilha, maravilha. Inclusive, o pastor Joaquim de Andrade, ele viajou agora para outros países aí, não sei qual que é o país que ele viajou, fez Tá? pesquisas e tudo mais, porque ele é um tipo de apologeta, que mete o pé na estrada e vai pesquisar lá. Ele vai dentro do centro da Umbanda, ele vai dentro da outra religião e ele Legal. viaja os países. Ele tem esse hábito, né, de vez por outra tá viajando aí. E então, achei esse assunto interessante, né? Um Ah, dia eu vamos não, conversar. um dia eu não vou debater com o Ezequiel, quando eu me acho digno de debater com o professor Ezequiel, mas trocar uma ideia com ele sobre se o milênio vai ser no céu ou na terra, haha, vamos trocar Pô, uma ideia sobre isso, né? show de Valeu aí bola. quem mandou a pergunta, o Tex dublado, né? Muito bem. Deixa eu seguir aqui. Ah, eu quero mandar um recado. Gente, se o doutor Rodrigo Silva estiver vendo essa live, entre em contato conosco do Arena Apologética por intermédio dos números de contato que estão na descrição do vídeo, porque eu quero trazer você aqui no Arena Apologética, tá? Eu quero trazer o Dr. Rodrigo Silva aqui no Arena Apologética. Todo mundo está pedindo e eu vou trazer. Não sei como, nem quando, nem por onde. Bem, eu acho que, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui extremamente ultra mega relevante. Ricardo de Andrade, essa é a última, tá, gente? O L. Kardec, deixa eu só pegar o comentário dele, já emendo com a pergunta. L. Kardec, obrigado pela sua participação, querido, tá? Professor de grego também, né, L. Kardec. Mas quem fala mal de Ellen G. White tem fazer no mínimo melhor que ela. É interessante o seu comentário, né? Essa aqui é a questão. Você fala de alguém, mas nunca puxou um peso do que aquele alguém puxou, né? Interessante o comentário do L. Kardec. Pastor Ezequiel Gomes, essa é a última pergunta do Arena Apologética. Por que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, disse que só aquele que se deixar circuncidar, ficará obrigado a guardar toda a lei? E quem não circuncidar? Fique à vontade. Muito boa pergunta, Ricardo. Paulo ele argumenta contra os judaizantes de que a lei não pode rivalizar com Cristo. Por dois motivos. Primeiro, que Cristo teve que morrer pelas pessoas, já mostrando que a salvação não vem pela lei. Mas, se fosse pela lei, você não poderia também fazer nenhum tipo de escolha dentro do que seguir ou não da lei. Você teria que seguir a lei por completo, né? E o que acontece? É, a ideia do judaizante que pregava na Galácia era de que a circuncisão era essencial para a salvação. Se você cresce em Cristo e não fosse circuncidado, você de fato não seria salvo, porque Cristo não seria o suficiente. E Paulo argumenta contra isso e ele tenta chamar a atenção dos Gálatas de que essa exigência do judaizante ela não pode terminar na circuncisão, ela tem que avançar para todos os aspectos da lei. E os próprios judaizantes não guardavam todos os aspectos da lei, inclusive porque eram pecadores, inclusive porque ainda viviam debaixo da questão da necessidade de fazer sacrifícios de animais e várias dessas coisas que vieram a se tornar obsoletas em função do que Cristo fez. Todavia, Ricardo, isso não pode significar que só quem se circuncida é que tem que não roubar, cara. Ah, não, eu não me circuncidei, não sou obrigado a guardar toda a lei. Então, dentro da lei tem um mandamento dizendo não furtarás. Esse mandamento não se aplica a mim porque não sou circuncidado. Deixa eu roubar você em paz. Você não pode fazer isso, entende? Por isso, inclusive, a gente entende que os 10 mandamentos são uma lei que não sofre nenhum tipo de impacto em termos de abolição em função do que Cristo realizou. Porque Cristo realizou na cruz o perdão do pecado, não a liberação do pecado.
Se antes era obrigado a guardar o sábado e era pecado não guardar o sábado, agora pode transgredir o sábado à vontade, o que era pecado deixou de ser pecado. Mas você gostaria de bancar isso nos outros 9 mandamentos? Antes era pecado mentir, agora mentir está de boa, olha que bom, que agora Jesus fez uma obra maravilhosa, eu posso mentir à vontade, que lindo, né? Eu posso seguir o diabo, ser igual o diabo, que é o pai da mentira, porque Jesus morreu por mim e aboliu os mandamentos. Olha aí, seu trouxa, você que quer se circuncidar, só que não pode mentir. Não é simples assim, não pode ser simples assim. Claro, eu também não estou querendo inferir que as pessoas que creem diferente de mim são. Que, por exemplo, você que não guarda o sábado, quer mentir, quer roubar, quer matar, não é simples assim, tá? Mas você teria que deixar o mentiroso usar o seu argumento também. Você teria que deixar o adúltero usar o seu argumento também. Ah, já que não sendo circuncidado, irmão adultera, rouba, mente, mata, transgride o sábado à vontade. Não sendo esse o caso, o seu argumento não é contra a guarda do sábado. Se você não é circuncidado e mesmo assim não pode adulterar, você também tem que guardar o sábado. É Tiago 2,10. Guardar toda a lei e tropeçar em um mandamento é culpado de todos. Mas a gente sabe das discordâncias que há entre nós quanto a isso. A gente entende isso e a gente entrega a Deus o juízo, a nós e a vocês, e esperando que a misericórdia triunfe sobre o juízo, e que Deus tenha piedade, que Deus abençoe, salve todo mundo, e nós também, e dá tudo certo. Maravilha. Bem, senhoras e senhores, hoje estou aqui com o professor, mestre Ezequiel Gomes, trocando uma ideia acerca de assuntos diversos, daquilo que ele defende, daquilo que ele acredita e também do que ele não acredita. E nós tivemos aí uma live, estamos chegando ao final, e eu quero dizer para você que é uma satisfação estar recebendo Ezequiel Gomes. Professor Ezequiel Gomes, quais seriam as suas considerações finais? Bom, uma pena que a gente não conseguiu fazer o debate, mas é Vamos sempre adiar, né? gostoso, né? É Traz ele, sempre amanhã eu falo com ele. isso, vamos remarcar, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que Deus venha abençoar muito a cada um. E em especial aí os críticos, eu também sou crítico, eu entendo bem como é que funciona. Então Deus vai abençoar e no fim vai dar tudo certo. E desejo a graça e a paz do Senhor sobre todos. Ezequiel, você tem canal no YouTube para que as pessoas possam te seguir? Tenho, só seguir lá o canal Vem Senhor Jesus. E estamos por lá aí, sempre colocando algum conteúdo legal por lá. Então, gente, se inscreve no canal do professor Ezequiel, Vem Senhor Jesus, tá? E nós encerramos por aqui, como sempre. Muito obrigado. E vai haver o debate. A gente vai conversar e vamos ver o que houve aí com o professor, pastor Joaquim de Andrade. Bem, finalizamos por aqui. Eu quero convidar o pastor Ezequiel Gomes a abrir os braços comigo, que eu faço isso por agradecer o Eterno, Todo-Poderoso. E em uma só voz nós dizemos: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja sempre Deus. Mandar um abraço todo especial para minha mãe Zélia, meu pai Virgílio e a toda a minha família, meus tios, todos vocês, que fiquem todos com Deus. Recares kai ereneto kiriu Jesu Cristo adelphaimu. Quer estudar grego bíblico? Entre em contato com o número que está na descrição do vídeo. Shalom, graça e paz. Um abraço.